Êxodo capítulo 26. Aqui nós vamos começar a ver as cortinas do tabernáculo. Olha que interessante. Deus ele coloca as cortinas, as medidas, as cores que ele gostaria de ter aí no tabernáculo. Também fala sobre a cobertura de pele e de tábuas. O véu, aquele véu do ato, aquele local lá, o Santo dos Santos, que era onde somente o sumo sacerdote podia entrar. Até o véu, a medida do véu, a cortinado disso tudo, as colunas, tudo isso Deus apresenta no capítulo 26 com riqueza de detalhes. E é interessante quando nós notamos que assim, havia sim entre o povo pessoas que eram capazes de fazer esse tipo de coisa, pessoas que já conheciam, né, os artesãos, pessoas que eram especialistas nesse tipo de costura, em produzir esse material. Já havia esse tipo de gente já no meio do povo. E aí que é interessante, né? Deus ele não vira para esse povo e diz o seguinte: ó, você vai lá e faz do jeito que você gosta, né? Com todo o respeito que tem a todas as profissões, é como se fosse um estilista, esses estilistas hoje em dia que faz aquelas coisas que só quem é do segmento gosta e entende. Deus não chamou essas pessoas para dizer o seguinte: ó, vai lá e faz um negócio fashion, faz um negócio que é descolado. Não. Ele sabe que as pessoas têm esses talentos, ele dá as ordens e meramente espere que as pessoas executem o que ele está falando. E aqui, quando nós falamos do nosso serviço a Deus, é exatamente esse princípio que deve estar em nós. Não se trata do que... Eu não quero aqui invalidar a tua vida, a tua experiência, como Deus já falou contigo, ou de que forma você foi usado por Deus. Eu não estou aqui invalidando e nem validando isso, não é nada disso. O que eu estou dizendo é o seguinte: nós temos que ser coerentes e cristãos humildes, de entender o seguinte: aquilo que Deus quer que nós façamos, nós temos que meramente executar, não a partir do que nós entendemos das coisas. Não, deixa eu relativizar tal ponto aqui. Aí eu vou te dar um exemplo aqui. Você acha que aqui havia espaço? Um exemplo. Faça o tabernáculo que terá 10 cortinas de linho retorcido, pano azul, púrpura e carmesim. Aí você vai lá, se você tivesse aqui nessa época, você vai virar Deus, mas Deus, azul é uma coisa muito machista, muito homofóbica. Vamos colocar aqui um rosa para ficar uma coisa mais acessível. Não havia espaço para essas coisas. O que havia aqui era uma ordem clara de Deus e havia as pessoas que iam executar, iam fazer aquilo que Deus tinha mandado e acabou, ponto final. E isto sim, como eu já falei no outro vídeo, deveria ser então o nosso incômodo. Por quê? Porque tem certas coisas que nós não precisamos de uma experiência mística, sobrenatural, para realizarmos. Tem certas coisas que a hora que nós lemos na Bíblia, nós já sabemos que são responsabilidades nossas e que nós temos que executar, seja lá qual é a nossa percepção do fato. Eu vou te dar um exemplo. Quando a gente fala sobre evangelizar as pessoas, sobre pregar o evangelho, tem gente que só dá essa responsabilidade a pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas, alguma coisa desse tipo. Essa incumbência da pregação do evangelho é a todos. Então está escrito aqui, você não precisa ter uma experiência sobrenatural, virar alguém para você e dizer o seguinte: olha, eis que te digo que o Senhor está te ordenando, porque já está escrito isso. Isso já está na Bíblia. E aqui, insisto, não é que você vai ser... não, eu vou pregar o evangelho do meu jeito. Não é. Não é do seu jeito. Não é do meu jeito. Não é a partir da forma que entendo. É a partir da forma que é o evangelho. Na verdade, eu que me submeto ao evangelho para transmiti-lo, e não ao contrário. Eu pego o evangelho, massifico a partir do ponto que eu entendo, eu transmito isso. Não. Se você for ver, por exemplo, a série de todos esses vídeos, é meramente a exposição dos fatos que estão escritos e comentados. Mas não estamos aqui anulando fatos, estamos aqui falando dos fatos. É uma coisa totalmente distinta. E o tabernáculo está claríssimo isso. Deus dá a diretriz, o tamanho, a cor, a forma que tem que ser feito. Da mesma forma o Senhor fala para conosco hoje: é assim que vocês devem fazer, é assim que vocês devem conduzir. E o que nós temos que fazer? Insisto, nós temos que fazer.